Olá Leões, aqui estamos nós para mais um Leão de Sofá. Hoje vamos falar do jogo da Champions League frente ao Besiktas, jogo do campeonato contra o Paços de Ferreira, ainda sobre a seleção, formação e outros assuntos. Bora lá começar, já sabem como é que é, olhar para o jogo frente ao Besiktas, começando pelo 11. O 11 inicial, sem nenhumas surpresas, mas aqui Mateus Reis, que seria se calhar a maior dúvida, na ala esquerda. Queres começar, Ângelo, por falar um bocadinho sobre esse jogo? Sim, olá Mário, olá Leões. Sim, foi um grande jogo da parte do Sporting, uma vitória tal como nós estávamos à espera, e que foi tão importante para manter a possibilidade da qualificação para os oitavos de final da Champions. Um grande ambiente em Alvalade, uma grande casa. Confesso que foi o meu primeiro jogo de Champions ao vivo e foi uma experiência incrível. Um, E sim, o Sporting entrou com o 11 que nós perspectivámos aqui. Aqui a nossa dúvida, como tu disseste, recaiu no suspeito do costume, que era ali na lateral esquerda. Sempre a dúvida entre Mateus Reis a lateral ou a central no lugar do Fedal, com o Vinagre ou com o Nuno Santos. Acabou o Ruben Amorim por repetir o 11 que apresentou na Turquia e que correu muito bem e que nesta segunda volta correu ainda melhor. Um jogo completamente dominado pelo Sporting, do princípio ao fim. Ah, os jogadores sempre muito intensos, sempre em busca do golo, em busca da vitória, e foi um excelente resultado e inteiramente justo. Os 3 pontos que nós trouxemos deste jogo. Sim. Dar nota que foi um jogo em que o Besiktas teve várias baixas, não tirando mérito obviamente ao Sporting, mas isso também não há como fugir a isso. O Besiktas estava muito fragilizado, isso também se sentiu um pouco, eu acho. Ainda que o jogo no início, talvez concorde que foi um jogo um pouco, não diria partido, mas ali um bocado com algumas oportunidades, mas foi o Besiktas teve, se não me engano, o jogo já foi há algum tempo, se eu estiver enganado corrijo-me, teve duas oportunidades, acho que pelo Larin, no início, é que até podia ter marcado, se calhar a história tinha sido diferente, e não marcou, e desde aí nunca mais teve. Depois o Sporting marca de penalti, tem o penalti de Pedro Gonçalves, marcou, e depois só deu o Sporting praticamente. Eu acho que o jogo foi basicamente isso. Besiktas, duas oportunidades, não conseguiu, Sporting marca e o Besiktas foi-se abaixo, e depois o Besiktas só voltou a realmente criar e até equilibrar as estatísticas. Se nós olharmos agora, se calhar vamos ver se há Besiktas com alguma posse de bola, remates e não sei o quê, pelos últimos minutos, porque do Sporting nos Sim, últimos que o minutos, Sporting desligou um pouco, sim. sim, exatamente, porque basicamente foi Besiktas, minutos iniciais, e depois, se calhar, aquela expectativa de tentar responder e tal, mas as coisas não começaram a sair bem. O Besiktas até se calhar teve as melhores oportunidades, a primeira melhor oportunidade, Sim, um, penalti de Pedro Gonçalves, penalti claríssimo, converte e muda completamente a partir dali. Só foi Sporting. Acho que podia ter sido até mais. Foi um jogo ao contrário na Turquia. O Sporting controlou muito melhor. Nunca lá ganhou por 4, mas teve muito mais dificuldades a ter o controle do jogo. Aqui controlou mais, mas isso, como eu já disse, não se pode desassociar o facto do Besiktas ter várias baixas, não tem Pjanic e vários outros jogadores importantes. E claro que se fez sentir isso, mas ainda assim muito mérito do Sporting, que acho que estudou bem essa equipa do Besiktas, e o Besiktas voltou novamente a vir jogar com o Sporting como, sei lá, muito sim. mal. Não sabíamos bem com quem é que eles pensavam que vinham jogar, sim. Sim, exatamente, acho que É, foi novamente a mesma coisa. Do Besiktas veio fazer exatamente a mesma coisa. Por isso é que eu acho que o Besiktas, se tivesse vindo com a equipa principal na mesma, a história não tinha sido diferente, provavelmente não tinha sido um 4-0, porque eu até disse que cá ia ser mais não difícil, seria, sim, sim. e cá foi mais fácil. Por isso eu acho que se eles estivessem com a equipa principal, provavelmente cá seria um bocadinho mais difícil, no sentido do resultado principalmente. E o jogo não seria tão tranquilo, provavelmente ficaria mais aberto um bocado, mas ainda assim cá o Sporting controlou muito melhor, teve várias oportunidades. Como eu estava a dizer, se calhar se o Larin tivesse marcado naquela grande oportunidade que teve, a história poderia ter sido diferente. Acredito que o Sporting acabava por ganhar, mas tinha sido sofrido um bocadinho mais.
Mas basicamente foi isso. Foi um Sporting muito tranquilo. Aquele gol cedo ajudou e depois a partir dali, cedo, como quem foi aos 31 minutos, Os mas 31 minutos, sim. sim, não foi propriamente um gol cedo, mas a equipa estava muito tranquila e a partir dali só deu Sporting, como eu estava a dizer, depois só nos minutos finais, quando o Sporting começou a tirar o pé do acelerador, é que, e com algumas substituições também acho que ajudou, fez com que, porque o Ruben Amorim depois também estar a ganhar aos 56 minutos por 4, claro que começou ali a meter jogadores só para rodar a equipa e para dar descanso a alguns jogadores, e aquilo ajudou o Besiktas a ter mais bola e atacar mais, e até podia ter marcado, mas a verdade é que também Sim, nunca e criou assim uma situação, não me lembro assim do Haddad ser obrigado a grandes defesas, basicamente isso. teve essa nota que tu deste ao início era algo que eu também ia depois na segunda volta também dizer. O Besiktas não entrou mal no jogo, eu acho que entrou com aquela perspectiva de ter de ganhar para manter vivas ainda as esperanças de uma qualificação para a Liga Europa, embora muito dificilmente lá conseguisse chegar. Mas sim, os primeiros lances de perigo pertenceram ao Besiktas, ou pelo menos ali nos primeiros 10 minutos, 10, 15 minutos, o jogo foi dividido. Mas depois o que me parece é que o Besiktas é uma equipa que não sei se psicologicamente é frágil ou se está psicologicamente bastante abalada pelo momento que está a viver, não só na Liga dos Campeões, mas também se calhar principalmente no campeonato. Parece-me uma equipa que psicologicamente está muito desgastada e não está nada sólida, e o que pareceu no estádio, ou o que me pareceu durante o jogo, foi que assim que o Sporting marcou o primeiro e principalmente o segundo golo, a equipa veio completamente abaixo e o jogo morreu ali. O jogo podia ter ficado 2-0, que não ia haver nenhum problema, não ia haver qualquer tipo de remontada, por assim dizer, do Besiktas. Viu-se que a equipa ali, Sim, pronto, desistiu, entre aspas, do jogo, porque vê-se que psicologicamente a equipa não está bem. E depois na segunda parte, lá está, tivemos ainda a sorte, quer dizer, o mérito de logo à entrada da segunda parte, aos 56 minutos, fazemos o 4-0, e depois vê-se que o quarto golo foi aos 56 minutos, e aos 60 parece haver aquela quase uma indicação do Ruben Amorim a dizer: pá, o resultado do jogo está feito, vamos abrandar, vamos gerir o jogo, vamos fazer uma recuperação ativa, como se costuma dizer, e vamos gerir o jogo. E acho que a substituição, a entrada do Daniel Bragança é a melhor. Acho que é um sinal óbvio que trocando ali o Bragança pelo Mateus Nunes, que é um jogador muito mais de transição, de ruptura, de transporte, enquanto o Daniel Bragança é um jogador de circulação, de gerir o tempo do jogo, de posse de bola. Pareceu-me uma indicação clara para a equipa de: ok, está ganho, o resultado está feito, vamos gerir, não vamos andar a correr atrás da bola para não nos cansarmos mais, e vamos levar o jogo até ao fim e vamos, sim. vamos controlar. Embora o Ruben Amorim disse na conferência que, que queria que a equipa continuasse a pressionar. Claro que às vezes também eu acredito que seja um bocado até psicológico dos jogadores, não estão a ganhar 4-0, é normal que baixe um Desligar um bocado, não é? pouco, claro. Acho que é natural, às vezes nem é bem consciente, mas acaba por acontecer, isso acontece muitas vezes. Dar aqui mais algumas notas sobre esse jogo. O Sporting teve 8 jogadores formados 8 jogadores formados na academia tiveram nesse jogo, entre os jogadores que entraram e titulares, que é contando com Vinagre, estou a contar com Vinagre, que é não sei, acho que é uma boa notícia, porque 8 jogadores é muito, é quase uma equipa, é realmente algo muito bom. Num jogo de Champions é sempre uma coisa a sublinhar. E basicamente é isso. Estava aqui só a ver mais algumas notas, queria algumas para dizer, mas queria também, antes de terminarmos, avançarmos para os destaques. Só tu estiveste no estádio, como já falaste um bocado, desses um bocado a tua opinião sobre o ambiente, embora já abriste aí um bocado sobre isso, mas também a entrada para o estádio, novamente, eu sei que já falámos sobre, já te perguntei sobre isso outra vez, mas a entrada para o estádio, porque novamente vou haver pessoas a queixarem-se disso, e eu reparei é verdade, que tu não tiveste dificuldade para isso, e eu pergunto-me assim, será que as pessoas é que vão tarde e depois têm dificuldades? E depois também, uma coisa que eu queria dizer, que é mais opinião minha, não é bem opinião, é uma coisa que eu sinto falta, que é
as coreografias no estádio, não é? Aquelas coisas que acontecem. Eu sei que está um bocado Com ligado aqueles cartazes, não é? Sim, sinto saudades disso. Sim. E porque é que não se voltou a fazer, não é? Isso aqui lança mais no ar, não é bem. Não sei, estou-se a mais a lançar porque reparei e pensei, pá, um jogo de Champions, porque é que não se volta a fazer aquelas coisas? Não sei. Estava a ver vídeos, antes desse jogo, estive a ver vídeos antigos. Até mesmo quando o Sporting recebia em jogos grandes, recebia o Porto, recebia o Benfica, fazia, e agora num jogo desses, porque é que não fez? Mas não Sinto sei, saudades sabes disso. que eu não sei se não é generalizado, porque o Dortmund também fazia muito isso e no Pois jogo da sim, primeira exato. volta na Muitos Alemanha clubes também deixaram não de fez. fazer, é verdade. Não sei se não poderá ter a ver, porque muitas vezes aquilo é feito com aqueles panfletos que se metem nas cadeiras, não é? Sim, sim, Não, sim. não sei, estou a mandar para lá, não sei se terá a ver com alguma questão ou ambiental, ou então se calhar com o Covid, por não haver Pois. aquela troca de papéis, não é, Olha, entre a as verdade é pessoas. que já não se faz há muito tempo, até mesmo antes É do verdade, é Covid. verdade. Pronto, eu sempre Ah, acho que isso traz uma coisa diferente ao jogo, acho que é bonito. Lembro-me uma vez num jogo com o Benfica que foi incrível, o estádio o estádio estava quase cheio, estava quase com 50 mil e com cartazes todos verdes, depois a desenhar tipo o símbolo do Sporting e não sei, pá, lembro-me uhum, disso, foi incrível. E num jogo desses de Champions, se não fazer algo do género, lá está, também ter a ver com a FIFA, não autorizar, não sei, é ou a possível, UEFA, não faço a mínima, é possível. mas lançar um bocado Sim, isso para o ar e para terminarmos, antes de avançares para os destaques, perguntar-te então isso, deixar-te responder então a essa questão da entrada para os sim. destaques. Começando pelo fim, sim. A única coreografia que se fez é aquela do costume de acender as lanternas dos telemóveis na entrada dos jogadores, na Champions. Voltaram a fazer isso na segunda parte, não percebi bem porquê, se é uma tradição ou não, mas na segunda parte voltaram a acender as lanternas. Mas sim, também sinto falta dessa coreografia, é sempre muito gira e eu acho que dá sempre um Até ânimo porque extra aos jogadores. no início do jogo, quando tocou o hino da Champions, o É estádio sempre estava assobiado, sim. ainda, não estava nem perto dos Não, 40 pois, mil. e fazendo essa ligação a esse segundo tema, ahm, sim, voltou a acontecer. Eu não sei, lá está. Não sei se poderá ter a ver com ser um dia de semana em que as pessoas têm que sair do trabalho para virem para o estádio. Não sei se poderá ter a ver com isso, se houve algum problema nos torniquetes. Sinceramente, não sei. Ahm, eu tive alguma esperança que não acontecesse, porque quando cheguei ao estádio, eu cheguei ao estádio por volta das 7 da tarde, mais ou menos. Estava uma multidão enorme nas imediações, portanto, pareceu-me que as pessoas, que os adeptos iam seguir, iam seguir o pedido do Ruben Amorim. Mas depois, sim, muito perto do apito inicial do jogo, as bancadas ainda estavam muito despidas. E depois reparei que por volta dos 20 minutos, 25 minutos da primeira parte, vi muita gente a entrar no estádio. Ahm, portanto, sim, assumo que talvez possa ter havido algum problema nos torniquetes, mas não estou a par. Ok. Ahm, Avançar então aqui para os destaques. Destaques positivos, sendo que não há destaques negativos. Destaque positivo, obviamente o mais positivo eu meto Pedro Gonçalves, 2 golos, ganhou um penalti, converteu, nada a dizer, não é? Depois Sarabia, acho que foi dos jogadores que mais criou ofensivamente. João Palhinha, teve muito bem, embora não teve muito trabalho, mas nas tentativas de transição do Besiktas ele esteve lá e não permitiu. Paulinho, acho que é verdade que falhou várias oportunidades, depois marca um grande golo, mas também ofensivamente criou, na minha opinião, várias jogadas e está ligado a várias jogadas, mesmo que sem bola. E Mateus Reis, eu acho que Mateus Reis fez um grande jogo. É daqueles jogadores que parece que sobe de nível nesses jogos grandes. Faz-me lembrar um bocado, não querendo fazer aqui comparação, até porque acho que é melhor e estar a fazer comparações com jogadores de outros clubes, mas vou comparar aqui um bocado com o Zaidu, que o Zaidu do Porto, que é um Só joga jogador, bem na Champions. exatamente, que é um jogador muito mediano, mas eleva muito o patamar nas Champions e de repente parece um jogador incrível. E o Mateus Reis, embora eu acho que é muito melhor, mas realmente subiu muito de rendimento nas Champions e já não é a primeira vez. Claro que teve aquele jogo contra o Besiktas da primeira mão no início, tremeu, depois já falámos sobre isso, depois até melhorou, mas
tem estado bem, tem estado consistente. Não é só nas Champions, já teve outros jogos em que, mesmo no campeonato, em que tem estado bem. Embora eu não acho que seja um jogador incrível, e até acho que o Vinagre tem potencial para cumprir melhor aquela posição, mas Mateus Reis tem estado bem, realmente tem jogado bastante bem. Defendeu bem e principalmente a atacar acho que foi muito melhor. E está ligado ao último gol. Destaques negativos eu não meti ninguém, mas quero dar uma menção que foi o... antes disso, uma menção positiva para Mateus Nunes e Adá. Acho que tiveram bem também, merecem, eu não meti, mas dar aqui essa nota. E uma nota negativa, que eu não meti destaque negativo, porque também entrou na segunda parte, mas tenho que falar que é o Vinagre. Ruben Vinagre entrou na segunda parte e aos 72 minutos e cometeu muitos erros. O Vinagre entra a equipa a ganhar 4-0, não pode jogar tão mal. O Vinagre... Sim, deu ali muitas casas no lado esquerdo, sim. O Vinagre... lá está-se a preparar para perder o lugar para Mateus Reis o resto da época. Ele tem que dar ao chinelo se quer jogar. Um jogador que entra aos 72 minutos com a equipa a ganhar 4-0 e perdeu um monte de duelos. Lembro-me de carrinhos completamente sem nexo. Lembro-me de um carrinho que ele estava a correr ao lado do jogador, faz um carrinho para ninguém. Sim. Eu gostava de saber o que é que foi aquilo. Aquele carrinho foi a coisa mais hilariante que eu já vi. Ele fez um carrinho, tipo, ninguém, não estava ali ninguém, e ele faz o carrinho sozinho. Eu gosto bastante do Vinagre, já disse, eu acho que o Vinagre tem muito potencial. Eu já ouvi comentadores dizer, isso não quer dizer que seja a minha opinião, dizer que ele tem mais potencial técnico que o Nuno Mendes. Não sei se é verdade ou não. Discordo. Mas isso são opiniões. Tipo, por exemplo, o Nuno Mendes realmente não é muito técnico. O Nuno Mendes, notas que ele é mais... ele é inteligente, ele tem uma leitura de jogo incrível. Realmente o Nuno Mendes não é um prodígio técnico. Quem conhece o Vinagre, se acha que ele tem mais potencial, até acredito, embora duvido que o Vinagre uma vez vá chegar ao nível do Nuno Mendes, mas pode ter mais potencial. Tudo bem. Agora, o que eu quero dizer é que o Vinagre tem que correr muito mais e um jogador que entra nesse momento com a equipa a ganhar tranquilamente, joga daquele nível, é difícil. Tem que correr muito mais e neste momento, para mim, sem dúvida alguma, o Mateus Reis é o nosso titular. Eu diria que o Mateus Reis conquistou completamente o lugar. O Mateus Reis conquistou o lugar não só pelo jogo, porque depois o Vinagre entrou e ainda reforçou mais. Era o patinho feio, mas neste momento o Mateus Reis estava bem, o Vinagre entrou e ainda disse assim, bem, é teu Mateus. Fica lá com o lugar. Falando um pouco a brincar relativamente àquilo que falámos há uns episódios, neste momento é Mateus Reis e mais 10 no Sporting. Mateus Reis conquistou sem dúvida alguma o lugar. Sim, completamente. Agora, pronto, deixo-te a ti falar um bocado de destaques. Destaques positivos, eu estou completamente de acordo contigo. Negativos, tal como tu disseste, se calhar além do Vinagre, o jogo correu muito bem, portanto não tinha assim nenhum destaque negativo para nenhum jogador em particular. Tinha um único destaque, mas que não é obviamente culpa do jogador, é apenas negativo pelo que aconteceu, que foi a lesão do Porro, mas esperemos que não seja nada de grave e quando voltar o campeonato já teremos o Porro novamente disponível, embora o Jogai não tenha comprometido em nada com a sua entrada e agora mesmo no fim de semana. Até tinha aqui isso para falar mais para a frente, sim. Sim, mas sim, espero que recupere bem e que volte a 100% o mais brevemente possível. Ok, então vamos avançar para o jogo de domingo, frente ao Paços de Ferreira, o jogo de ontem. Vitória do Sporting por 2-0, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, começando pelo 11 então. Aqui o 11 algumas alterações face ao último jogo. Mateus Reis que deixou para central, Fedal no banco, Nuno Santos na ala esquerda, Gaio então no lado direito do lesionado Pedro Porro. Basicamente isso, só duas entradas, mas uma por lesão, no caso, e Mateus Reis desceu, mas de resto o 11 habitual. Posso começar eu por olhar assim para o jogo muito por alto. Acho que foi um jogo muito positivo do Sporting. Lá está, o Sporting entrou muito bem nos primeiros minutos, muito forte, muitas oportunidades. A verdade é que o Sporting, assim, aliás, muitas oportunidades não, o Sporting entrou muito bem, mas estava mais uma vez mal no capítulo da finalização, porque até em remates enquadrados o Sporting não estava muito bem.
Eu lembro-me que o Passos de Ferreira, embora estava a apostar no contra-ataque, mas não estava a conseguir ser eficaz. Eficaz, não estava a conseguir ligar. E o Passos de Ferreira acho que só teve aí uma jogada de perigo, acho eu, e foi derivado de uma bola parada. E outra de um erro do Mateus Nunes. Sim, exato, eu ia falar disso também, ia mencionar essa aí também. Mas de resto não me lembro assim do Haddad ter feito grandes defesas, até falo mesmo no jogo em geral. Foi mais isso, o Sporting muito forte, depois também claro que naqueles primeiros minutos não marcou, mas no geral o Sporting teve bem, mas realmente volta a ter algumas dificuldades na finalização. O primeiro golo surgiu outra vez de bola parada. Dessa vez foi com o AT já assistir para Gonçalo Inácio. Claro que aquele golo foi muito importante. Gonçalo Inácio acho que foi o golo mais importante, porque desbloqueou ali um bocado, porque estava muito difícil o Sporting. Estava a chegar à frente, mas de facto estava muito difícil marcar. E não vou aqui atribuir mérito ao Passos. Não, acho que o Passos, de facto, embora o Jorge Simão, se eu estou em erro, falou que tinha a fórmula, entre aspas, ele me disse bem assim, para contrariar o Sporting, mas eu não acho que tenha tido, porque acho que foi mais de mérito do Sporting em marcar, em criar mais do que mérito do Passos. Eu não vi assim um Passos contrariar assim tanto o Sporting, não senti isso. Senti que foi o Sporting que chegava muito à frente, mas depois faltava ideias, faltava criatividade. Até o jogo estava a pedir um bocado de Daniel Bragança para encontrar espaços. Mas na minha opinião, pelo menos. Mas foi um bocado isso. Aquele golo de bola parada foi importante, desbloqueou um bocadinho o jogo e depois acaba por surgir aquele outro golo com uma jogada. São duas jogadas habituais do Sporting. O segundo golo eu tenho que dar aqui um bocado um mérito ao Paulinho, se cá muita gente reparou. Eu estava a ver a repetição do jogo há bocado e o Paulinho faz um movimento onde arrasta os dois defesas centrais para a frente, leva os dois defesas centrais para a frente, meio que estica a mão para os gajos cá não viu, porque eu acho que ele não levantou a cabeça, mas ele estica a mão para trás, abriu A dizer que o Pedro Gonçalves vem. Sim, abriu um buraco na entrada da grande área, porque o Paulinho leva os dois centrais para a frente e o Pedro Gonçalves aparece atrás e finaliza com muita classe, claro. Não é qualquer um que finaliza daquela forma, Sim, que é um toquezinho. E lá está, são estes detalhes, tal como esse que estavas a dizer, que onde o Paulinho é um jogador muito acima da média. São esses detalhes que definem a qualidade do Paulinho. Ainda há outro nesse ele jogo. Ele não é um finalizador acima da média, né? Como nós temos vindo a dizer. Não é um goleador nato, por assim dizer. Mas nestes movimentos, ou a assistir ou a fazer estas simulações para os companheiros ou ao arrastar a defesa, é um jogador muito, muito acima da média. Muito. E eu acho que é isto que lhe é pedido. Sim, completamente. Se calhar não lhe é pedido a finalização, claro que se marcar ninguém lhe se vai queixar, como é óbvio. Exato. Mas eu acho que é isto que é o principal e a mensagem que o Ruben Amorim lhe passa e porque é que o Ruben Amorim gosta tanto do Paulinho. Eu acho que são nestes pequenos detalhes que depois não entram, não é? Na estatística, não contou como uma assistência, mas foi uma assistência, não é? Aquele movimento é uma assistência. Sim. Ele tem vários desses. Ele ainda tem no jogo que aqui contraria com uma assistência se fosse o golo, mas ele tem um pormenor muito bom, que é um toque. Ele está de costas e dá um toque para trás de cabeça, mete a bola no Pedro Gonçalves. Ele vê o Pedro Gonçalves a fazer um movimento nas suas costas e dá um toquezinho para trás na bola. Para mim é uma qualidade completamente, porque não é qualquer jogador que de costas se apercebe daquele movimento do colega e dá aquele toquezinho para trás, que podia ter isolado o Pedro Gonçalves. Por acaso o Pedro Gonçalves acho que não dominou a bola muito bem, mas é classe completamente, porque podem dizer o que quiserem do Paulinho, e eu próprio já disse, o Paulinho não é bom finalizador, não é, mas quer dizer, tem aqueles golaços de fora da área, mas não é um matador à frente do guarda-redes, não tem aquela frieza como alguns jogadores. Mas era como se estava a dizer na quarta-feira, é Paulinho dentro da área e Paulão fora. Sim. No jogo Ele tem bom remate, mas ele não é um matador na cara do guarda-redes. Exatamente. Pelo menos eu acho que não é. Mas tem muita classe em certos movimentos, toques que dá às vezes na bola que liberta os jogadores. E basicamente é isso. Acho que o jogo foi um bocado isso. Eu até me diverti um bocado a ver esse jogo, porque muita gente até não foi um jogo muito bom, mas eu diverti-me porque não senti desde cedo que o jogo estava um bocado difícil de marcar,
estava um bocado amarrado porque o Sporting estava com algumas dificuldades realmente a finalizar, mas depois do minuto 47, quando marca o primeiro golo, ao início da segunda parte, e mesmo na primeira parte eu tenho que dizer que eu estava tranquilo, senti que o Sporting ia marcar, estava a criar chances para isso e o Famalicão não estava, o Famalicão não, desculpa, o Passos não estava a criar nada, e o Sporting não estava permitido, não é? Mas depois do primeiro gol principalmente foi um jogo tranquilo, onde assisti calmo, porque senti que o Sporting ia ganhar aquele jogo tranquilamente, o Sporting muito calmo, controlou bem o jogo, não deu, como eu estava a dizer, não deu quase chances nenhumas, não permitiu quase nada ao Passos. Só lá está, mais uma vez, depois nos minutos, houve ali uns minutos onde o Sporting, mesmo a ganhar por 1-0, que às vezes até me irrita um bocado isso, que do Sporting já fazia isso no ano passado, que é está a ganhar por 1-0 e o Sporting não se importa de baixar e defender o resultado mínimo, às vezes vai correr mal um dia. Depois voltou a crescer um bocadinho no final e até marca e depois lá está, depois marca o segundo, com uma entrada muito forte do Tabata, que mexeu ali um bocadinho no jogo, marca o segundo golo e depois até teve ali momentos que podia ter marcado mais golos, mas a verdade é que depois de marcar o primeiro houve ali uns minutos que o Sporting baixou e às vezes essa equipa de Ruben Amorim é um bocado isso, está a ganhar por 1-0, não tem medo. Ou põe gelo no jogo, põe o jogo no congelador e E também não tem medo não de deixar força a outra tanto. equipa a atacar. Às vezes sinto um bocado isso. É tipo, pá, sabem que defendem bem, estão tranquilos sem bola, e baixam e pronto, e defendem a margem mínima, que não é muito confortável para os adeptos, pelo menos. Mas depois pronto, foi um jogo tranquilo. Acho que o Sporting teve bem. Mais uma vez, assim que falámos muito disso, e estou sempre a tocar na mesma tecla, mas o Sporting tem que criar mais, tem que finalizar mais, porque a verdade é que chega com a bola à frente, mas no último terço depois falta criatividade, muitas das vezes. Mas de resto acho que foi um bom jogo. Sim, tu falaste, eu queria começar por pegar numa coisa que tu falaste. Tu falaste aí no Jorge Simão sobre o que ele tinha dito, e ele tem uma afirmação que eu achei muito curiosa e que concorda a 100%, que ele fez, que ele disse que o Sporting é a equipa mais, não me lembro ao certo qual foi a expressão que ele usou, Sim, sim, é a equipa é mais a equipa mais previsível, mas previsível, mais mas difícil de que é difícil de contrariar. parar. E é Ah, verdade, o sim, Sporting sim. Mas ele joga aos não é o 90 primeiro a minutos dizer da mesma isso. maneira. O Sérgio Conceição já tinha dito isso no ano passado. O Sporting joga aos 90 minutos da mesma forma. Os ataques do Sporting começam quase todos da mesma forma, mas o que é facto é que até agora, e já lá vai quase 2 anos, quase 2 épocas de Ruben Amorim, e o que é facto é que até agora está a correr bem. Mas achei uma afirmação muito curiosa com a qual eu concordo a 100%. Relativamente ao jogo, eu não gostei da primeira parte. Aqui o Sporting entrou um pouco ao contrário do que tem entrado nos outros jogos. O Sporting nos outros jogos entra mal nos primeiros 10 minutos, vamos dizer assim, entra mal. As primeiras ocasiões costumam ser da outra equipa e a partir daí o Sporting pega no jogo e controla. E eu neste jogo, a primeira parte, senti o oposto. O Sporting entrou bem, entrou por cima. As primeiras ocasiões pertencem ao Sporting. Eu estou-me a lembrar de um cabeceamento do Coates num canto, que o guarda-redes defendeu, e depois estou-me a lembrar, pouco tempo depois, há um lance também, um cruzamento do Nuno Santos com um remate do Gaio, outra defesa do guarda-redes, mas a partir daí depois o resto da primeira parte não gostei. O Sporting não criou, que eu me lembro, mais nada nessa primeira parte, e sinceramente não gostei. Eu até tuitei que, ironicamente, que já estava com saudades daqueles jogos em que nós dávamos uma parte de avanço às Sim, equipas, sim, ironicamente. sim, claro. Mas depois sim, aqui eu acho que a equipa do Sporting é o espelho daquela afirmação de que tu começas a construir uma equipa deste trás e que os campeonatos ganham-se. Tu ganhas jogos com o ataque e ganhas campeonatos com a defesa. Sim, Eu acho que o Sporting é a melhor prova disso mesmo, porque eu até acredito que os jogadores, aqui os jogadores mais avançados do Sporting, por assim dizer, não acabam por não se estressar nem ficar muito ansiosos se o gol não aparece logo, porque sabem que também lá atrás também muito dificilmente vai acontecer um golo
da outra equipa, devido à solidez defensiva do Sporting. Portanto, eu sinto, eu acho que os jogadores não começam a ficar nervosos, como nós vimos há uns anos na equipa, que era se ali aos 25, 30 minutos não estávamos a ganhar, já não ia correr bem, porque os jogadores ficavam ansiosos e com mais ansiedade jogavam pior, e se jogavam pior continuavam a não marcar. E eu sinto e muitas vezes acabávamos até por perder, por sofrer um gol e perder. E eu sinto que hoje em dia, ao contrário, a equipa está serena, quase até ali aos 70, 75 minutos se for preciso, porque, bem, nós sofrer não sofremos, portanto basta marcar um. Claro que Sim, sim. um dia vai correr mal, né? Vai haver um dia em que não ganhamos, empatamos ou perdemos, Sim, não é? sim. Por Claro, acaso, claro que acho vai que isso era acontecer. mais no ano passado. No ano passado eu também já dizia muito isso, que o Sporting muitas vezes era assim, marcava um gol e depois tentava só ganhar por 1-0. Mas este ano até sinto que o Sporting tem criado mais. ahm, Tem por criado isso, mais, tem sido menos eficiente, como sim, falámos também aqui há umas semanas. mas não acho que o Sporting esse ano se esteja a colocar tanto a jeito como no ano passado colocou e acabou por até ser Sim, campeão, por isso. eu também acho que não, eu também acho que não. E vê-se que a equipa está muito mais descontraída, claro que também se conhece melhor, não é? Já tem um estilo de jogo que está muito melhor implementado do que estava o ano passado. A base manteve-se praticamente a mesma, saiu salvo erro um titular do ano passado em comparação com este ano. Portanto, a base da equipa está mais do que estabelecida. Portanto, sim, os sinais são todos positivos. Ah, claro, acho que todos os treinadores, claro, não todos, há um treinador ou outro mais romântico que tem a opinião contrária, mas acho que a opinião geral é que entre ganhar um jogo 5-4 ou 1-0, eu prefiro ganhar 1-0. O adepto não, o adepto gosta de golos. O Não, treinador acho que gosta o da adepto segurança gosta de defensiva. golos, falo por mim, é mais para estar tranquilo, porque não é. Exato, exato. Sim, Não mas faz entre muita ganhar diferença, 5-4 os ou pontos são os 1-0, não é? mesmos. Entre ganhar 5-4 ou 1-0, a diferença de gols é a mesma, não é? Só que há ali, teres um jogo que acaba 5-4 é mais interessante do que acaba 1-0, não é? Só É que se mais. calhar, se sofres 4 golos, tudo bem que marcaste 5, mas se sofres 4 golos, algo está mal na tua Claro, defesa, não é? assim, o Sporting marcava muitos golos no início com o Kaiser e sofria Pois, sempre, até com o Sacavonense sofríamos. É uma questão que realmente que estavas a dizer. Eu também concordo que começa-se da defesa a trabalhar uma equipa e Ruben Amorim também concorda com isso, 100%, até que ele começou claramente a trabalhar a equipa pela defesa e foi o que se viu. sendo que Não também foi muito trabalhar a defesa é mais positivo, complicado do que porque trabalhar o é ataque. claro que é, por isso é que foi o que estava a dizer, foi o que se viu no início da 19-20, na meio da Uhum. 19-20. Por exemplo, outros treinadores, nomeadamente o Kaiser, começou pelo ataque, e eu lembro-me de ver uma entrevista do Ivo Vieira que diz que prefere trabalhar a equipa de trás, da frente para trás. Não sei se ainda concorda com essa afirmação ou não, mas ele Uhum. dizia isso. Ou seja, há treinadores que realmente preferem trabalhar trabalhar a primeiro o ataque. Eu não concordo com isso e acho uma visão errada, porque se tu não tens capacidade para defender, vais estar a preocupar com marcar primeiro. Não acho que seja correto. E dá para ver o Ruben Amorim, o sucesso que teve, preocupar-se primeiro a defender. E Mas o Ruben Amorim também tem outra coisa. O Ruben Amorim não, a equipa técnica também tem outra coisa muito interessante que claro que em todas as equipas técnicas isto acontece. O Ruben Amorim obviamente não inventou a roda, mas tem uma coisa muito interessante que eu não vejo noutros clubes, ou melhor, não vejo em mais nenhum, e já foi falado durante os jogos, que é aquela questão das bolas paradas, que há uma bola parada, quer seja defensiva, quer seja ofensiva, Ruben Amorim senta-se, porque não trabalha com bolas paradas porque não é a sua especialidade. Ruben Amorim senta-se e o treinador adjunto passa a ser o sim, treinador sim. principal porque é o especialista daqueles lances. E acho muito interessante, claro, que volto a dizer, o Real Madrid, a Sim, sim, sim. Juventus, o Bayern, obviamente dentro da sua estrutura, tem um treinador, ou se calhar tem mais do que um, que são os especialistas naquele momento do jogo, que é um momento cada vez mais importante, não é? Claro que tem esses especialistas, mas eu durante os jogos eu não os vejo a fazer isto, não os vejo a Sim. levantarem-se e agora sou eu que mando, agora olhem para mim que eu é que vos vou dizer o que Embora vão não fazer. sei, nem é permitido, também há que dizer isso. Tipo, estamos aqui a falar disso, mas dá multa o Ruben Amorim sentar-se e levantar-se o adjunto, no caso. Até agora em Portugal isso ninguém quer saber, mas
Olha, pá, não sabia, que era, sabia que não, por exemplo, falar com árbitros e assim que não podem, Sim, mas pensava que podiam dar só o Ruben indicações, é que por acaso pode não dar sabia. indicações e está de pé, mas em Portugal, como isso é tudo à balda, ninguém se Olha, importa. por acaso não sabia, por acaso não Sim. sabia. Pronto, Sim, mas então repara, o espero Ruben que Amorim mantenha. não teve curso durante um monte de tempo e estava de pé e estava como Pois treinador sim, principal também, aparecia na ficha como eu principal. sabia que isso influenciava as conferências de imprensa, as flash, etc. Sim, sim. Não, mas pronto, Dentro do campo não sabia, mas sim. sinceramente acho que é uma coisa, eu não estou a dizer que concordo com isso, eu estou só a dizer que Pois, sim, sim, é sim, um claro, claro. pormenor, mas em Portugal, como nunca se cumprem com regras nenhumas, não ia ser com uma coisa tão simples como essa que se ia cumprir. Exato, exatamente. Ahm, o que é que eu queria falar mais uma vez para terminar, antes de avançarmos para os destaques, uma coisa muito rápida, que foi o ambiente fantástico que se viu ontem em Passos de Ferreira, muito, muito, muito bom. Acho que os adeptos do Sporting tiveram incríveis. Se eu fosse um adepto, sei lá, se eu fosse um adepto de futebol estrangeiro que de repente era assim, vou ver aqui esse jogo da Liga Portuguesa, Passos de Ferreira Sporting, achava que o Sporting estava a jogar em casa, tipo, Uhum. não, porque parecia mesmo. Foi um ambiente muito bom. E basicamente isso. Agradecer aos adeptos todos que estiveram lá presentes, porque foi mesmo um ambiente incrível. É verdade. E acho que puxaram completamente a equipa também. E muita Avançar gente agora. que veio de Fala, Lisboa fala. para lá. Diz. Muita gente que foi de Sim, sim. Lisboa para lá assistir ao jogo e Sim, assim, sim, sim, sim. uma Sim, palavra de agradecimento. sim, é Sim. sempre incrível. Eu pessoalmente, eu sou aqui de Braga, muitas vezes quando vou ver jogos aqui ao Estádio Municipal de Braga, tem sempre muita gente de Lisboa, vem sempre muita gente de lá de baixo e é sempre incrível porque é muitas horas de viagem e bem sei que é complicado essas viagens, e às vezes até ao dia de semana. E Uhum. lembro-me até antes do Covid, no Sporting estava muito mal, ainda com Jorge Silas. Imagino que já é difícil uma pessoa que vive perto do estádio ir ao estádio. Imagina vir fazer esses quilómetros todos para ir ver a equipa perder contra o Braga. É- Certo. Eu até tinha pena às vezes de alguns desses adeptos, mas pá, são incríveis. Mas vamos avançar agora aqui para os destaques. Nos destaques positivos, eu meti Gonçalo Inácio. Primeiro golo, acho que foi um golo importante. Mas também pelo aquilo que ele dá defensivamente, também a sair com bola, acho que é um jogador que merece aqui um destaque positivo. Um, Pedro Gonçalves, acho que teve na origem de várias jogadas de golo. É verdade que tem apenas um golo, não tem nenhuma assistência, mas ele criou bastante jogadas. Sarabia teve mais apagado, ele teve muito bem. Mateus Reis, novamente, muito bem a defender. Não teve assim tanto trabalho, mas também teve bem. E no ataque, com alguns. Não é que ele tenha tido assim muitos cruzamentos nem nada, mas diria que teve bem no geral. Depois Sebastián Coates foi dos melhores também no setor defensivo e depois ainda tem várias finalizações que não deram golo, mas tem uma assistência. E Nuno Santos, que é um jogador que eu aprecio muito e que tenho alguma pena com a chegada de Sarabia que tenha perdido espaço nos titulares. Custa-me ver Nuno Santos no banco e até pode ser uma opção de vez em quando jogar na ala esquerda para quando o Sporting quer mais poder ofensivo, metê-lo ali. Acho que pode ser uma opção para lhe dar mais minutos, porque eu acho que o Nuno Santos é um jogador que merece jogar. Só que é difícil sentar Sarabia, por exemplo, ou Pedro Gonçalves é difícil. Mas Nuno Santos é um jogador que eu pessoalmente acho que foi dos jogadores mais importantes do ano passado, alguns golos, assistências. Eu gosto muito de Nuno Santos e lá está, criou muito, vários cruzamentos, rematou. É verdade que não saiu o gol, mas esteve na origem de várias jogadas de perigo. E dar uma menção que eu não meti, mas tenho que dar porque entrou na segunda parte, a Tabata. Eu acho que toda a gente, quando viu o Tabata entrar, disse o que é que o Ruben Amorim está a fazer. E o Tabata entra e calou-nos a todos, pelo menos falo por mim, e eu acredito que muita gente, não foi o único, de certeza, muita gente Sim, pensou sim, isso. sim. Toda a gente estava a dizer, mete mas é Bragança, pá, que é isso. E, Exato. e o Tabata entra e é verdade que mudou o jogo, teve muito bem, tem aquele toque que dá origem, é só um toquezinho, mas é inteligente, ele percebe a movimentação dos Gaio e mete a bola nos Gaio que dá origem ao segundo golo. E teve outros momentos, acho que o Tabata muito bem, ele precisa de mais continuidade, como não tem jogado tanto, também acaba por acontecer isso, nós não temos tanto uma ideia clara
do que esperado de Tabata, pois ele aparece a entrar, nós ficámos meio de pé atrás porque não sabemos bem o que é que vamos esperar de Tabata, mas a verdade é que é um grande jogador e ontem provou isso. E basicamente é isso, e vou-te deixar agora falar. Sim, em relação aos destaques positivos eu concordo, em particular para o Nuno Santos. O Nuno Santos é um dos 4 ou 5 jogadores que, embora não sejam titulares absolutos, fazem parte do núcleo duro. Eu acho que o plantel do Sporting tem ali 15, 16 jogadores que qualquer um deles pode ser considerado titular e depois há ali uma rotação muito forte entre eles, em particular o Fedal, o Mateus Reis, Nuno Santos, se calhar podemos também incluir aqui o Vinagre, que há ali uma rotação constante entre eles e que acho que não podemos dizer este é titular e aquele é o suplente. Não, existe ali conforme os jogos e conforme o adversário e conforme o momento de forma de cada um, são todos titulares, uns são a partir do banco, por assim dizer. Em relação a. Tu não deste destaques negativos, eu queria dar só um e quem nos ouve, ou pelo menos quem me ouve desde que eu me juntei a este projeto, sabe que eu sou um confesso admirador das qualidades do Paulinho e que obviamente não o quero fora do 11, mas neste jogo eu tive que o colocar nos destaques negativos porque há 2 golos que ele não pode falhar. Digo 2 porque o primeiro marcou fora de jogo, mas iria ser validado caso fosse ao VAR, porque ele está em linha, está em jogo. E aqueles 2 golos em que ele tenta fazer um bonito, tenta fazer um chapéu, tenta picar a bola por cima do guarda-redes, são 2 golos que na altura estava já 1-0 no primeiro e 2-0 no segundo, salvo erro. Felizmente não teve impacto no marcador. Eu percebo o querer marcar o golo assim porque lhe vai dar mais confiança, ser ali uma nota artística mais elevada, um golo com bastante classe, mas são golos que não podem ser falhados. Em todos os outros jogos que o Paulinho não marcou e que em alguns deles falhou golos, mas que eram bolas difíceis, por exemplo, ele no caso do Besiktas, ele acabou por marcar, mas antes de marcar tem uma bola ao poste e tem uma defesa do guarda-redes, mas que são bolas difíceis. Portanto, não o critico por aí. Ok. Neste jogo tenho que o criticar naqueles 2 lances em particular. É o meu único destaque negativo do jogo. Ok. Vamos avançar para o próximo tema. Falar aqui rapidamente sobre Pedro Porro. Antes disso, falar também da lesão de Sebastián Coates. Teve ontem a seguir ao jogo um derrame no joelho e a Federação do Uruguai já revelou que ele foi dispensado. Tempo de paragem, segundo estive a ler, mínimo de 2 semanas, o que parece que pode ser algo um bocado grave. Ele estava com dores bastante fortes. É a mesma lesão que ele tem vindo a ter nos últimos tempos, que já se arrasta há uns meses. Esperemos que esteja pronto para o Dortmund, pelo menos. Agora preparar-nos para ouvir suspeitas que o Sporting está a fingir lesões. Pronto, juntar aqui mais um novo capítulo, depois do Sporting ter fingido casos de corona e etc. E mesmo a lesão do Pote, que foi fingida durante um mês e meio. Não fingimos troféus de cartolina, mas isso provavelmente fica para o próximo. Vamos fingir esse cara. Vamos fazer aí vamos imprimir uma Champions League de cartão também para fingir. Não podemos dizer que a lesão do Pote não foi fingida. Nós fingimos foi por mais tempo que e aquela lesão do Porro em Belenenses foi claramente simulada pelo Porro para estar pronto no próximo jogo. Estava fresquinho. Exatamente. Não, mas pronto, é uma lesão que me preocupa porque parece que pode ser um bocadinho grave e ele pode realmente 2, 3 semanas, pode estar ali quase um mês para recuperação, mas vamos ver. Esperança que agora com essa paragem de seleções que acaba por ser positiva para o Sporting. O caso do Pedro Porro é a mesma coisa, é positivo ser agora porque o Sporting vai ter aqui essa paragem, por isso quase certo que ele vai estar apto para o Dortmund. Vamos ver, pelo menos assim eu espero. E posso aqui ligar já a esse tema, que é a renovação de Porro, que gerou alguma discussão. Pedro Porro, Sporting prepara-se para assinar com ele por 8 milhões, cerca de 8 milhões, mais coisa menos coisa. Já tínhamos falado que o City teria uma opção de recompra e eu tinha dito que era, era justo. A questão é que essa opção de recompra que foi acordada com o Manchester City em 2020 foi acordada e fixada em 17 milhões.
Na altura isso não foi divulgado, está a ser divulgado agora, ainda não é oficial, mas ao que parece é verdade. Aqui eu fico um bocado, não é? 17 milhões. O City É baixo, é muito é baixo. muito baixo, mas aqui temos que pensar uma coisa. Eu quando vejo pessoas a criticar e a direção por isso, quando o Porro veio para o Sporting, ninguém dava sequer 5 milhões pelo Pedro Porro. Eu acho que a questão nem é tanto essa. Eu, eu, eu percebo e concordo perfeitamente que 17 milhões é baixo para o Porro. Mas então, qual era a alternativa? Era não ter tido o Porro durante estas duas Sim, épocas? a questão é que. Mas eu percebo isso, mas eu ainda mantenho isso que eu estou a dizer. É assim, o Porro veio desvalorizado, o Porro vinha de uma lesão. O City, 17 milhões. A mim parecia-me, se calhar, impensável na altura o City, se me dissessem que o City iria pagar. Agora, ainda temos que ter aqui uma coisa em cima da mesa, que é, o City será que vai pagar 17 milhões? Se o Eu City... acredito que o City acredito que deu os 17 milhões porque acho que era o que tu ias dizer há pouco. 17 milhões para o City não é ter um impacto tão Mas o grande City quanto não isso. precisa do Pedro Porro. O City para aquela posição não precisa. Não, eu acho que o City compra o Pedro Porro por 17 milhões para o vender logo Não, de eu sei seguida. que eu já sabia que vais dizer isso. Eu já sabia que ias dizer isso, mas o City não tem necessidade de fazer isso. O City não faz compras para vender. O City nunca fez isso. Não, Claro, não... mas eu percebo isso. Mas repara, comprando o Porro por 17 milhões, E depois eu acho que vai ter um lucro. facilmente Vai ter um lucro pequeno. Vai vendê-lo por 17 para não sei vender. se será pequeno. Eu acho que o City é muito mais fácil o City vender o Mas o City não vai. Porro. Eu não vejo o City fazer isso. Posso estar muito enganado e estar aqui daqui a uns tempos a dizer que pá, pronto. Até eu acredito que vá Não até acredito que pela questão vai. do fair play financeiro. Não vai Porque fazer. repara, O é Manchester muito, é City, muito ainda mais mais pelo fácil. fair play financeiro, porque o Manchester City vai estar a gastar 17 milhões, depois ter um lucro, sei lá, de 10 milhões, um Vai lucro de ter 15. mais, vai ter mais. Não Eu, sabemos, isso eu, não sabemos, porque isso é um mercado que vai gerir. Agora, ahm, nós temos que ver primeiro as propostas que vão chegar depois do Sporting comprar. Eu não acredito que o Manchester City acho que tem uma parceria com o Sporting. Eu não parece que o Manchester City fosse fazer isso. Se fosse um clube que precisasse de eu dinheiro, se acredito fosse que sim. um Inter de Milão que precisa de dinheiro, se fosse Responde-me a isto. Responde-me a isto. Para quem é mais fácil vender o Porro por 40 milhões? O Sporting ou o City? nesse momento é igual, só é mais fácil no City se ele tiver a jogar no City. Não, olha que não. É muito mais fácil para o City vender um jogador, neste caso em particular o Porro, por 40, 45 milhões do que o Sporting. Primeiro, Percebo, primeiro pela visibilidade mas e ainda não, mais importante do que a não, visibilidade, pelo poder negocial. O não Sporting, concordo e o acho que o Sporting City não tem. não irá fazer isso. Mas mesmo que faça, vamos agora aqui. Pronto, imaginar que o City paga estes 17 milhões de recompra, logo a seguir ao Sporting comprar o Pedro Porro no final dessa época oficial e o City chega-se à frente. 17 milhões, pronto, o Sporting ainda tem lucro. Certo, Ainda certo, tem certo. lucro, também não é assim tudo tão mau. E eu volto a referir isso. Quando o Pedro Porro veio para Alvalade, o que é que davam pelo Pedro Porro? Que apareceu ali com calções Exatamente. rasgados. Ninguém dava nada com o Pedro Porro Por quando isso, ele assinou, por isso é que eu comecei o meu argumento não precisamente é? por aí. Que Por isso foi. a direção eh, meteu 16 milhões na opção de recompra. Parece-me até um valor, se calhar para a altura, muito bom, porque ninguém sabia quem era o Pedro Porro. Pá, eu acho que é um valor, é um valor. Agora, claro que olhando para o Pedro Porro agora não é bom. Mas quer Certo, dizer, certo, ninguém vê o futuro. Ninguém... certo. Mas exatamente por isso é que eu começo o meu argumento por aí, que é o Porro, obviamente, que vale mais do que 17 milhões, como é óbvio, não é isso que está em Isso causa. claro. A alternativa era não termos tido o Porro. E Pois eu sim, prefiro, isso eu pode dizer. prefiro vender o Porro por 17 milhões, Hum. que neste caso, vender o Porro por 17 milhões é ter um lucro de 9 milhões, não é? Se vamos comprar por 8, Sim. prefiro fazer um lucro de 9 milhões com o Porro do que não ter tido o Porro. Portanto, Exato, acho que e até compensa. vão mais longe. É melhor um lucro de 8 milhões do que nada. Exatamente. 8 ou 9, mas não Do sei que ele bem se os ir valores. embora, Mas... acaba o empréstimo, vai-se embora e nem 8 Exato, milhões nenhum, não é? exato. Exatamente. Assim, não é o melhor. Não é. Agora, eu mantenho o que digo. Eu acredito que o City. Eu acho que o City não vai comprar.
Agora vamos esperar para ver o desenrolar dessa novela, que vai ser com certeza, mas eu acho que não vai, e mesmo vão chegar propostas muito boas para o Sporting, provavelmente 30, 40 milhões, e eu não estou a ver o City a chegar-se à frente e a, certo? Mas entre repara, aspas, roubar o Pedro Porro mas repara, mesmo que haja uma para proposta, lucrar meia dúzia de milhões. O City não tem necessidade, nunca o fez isso, não vai fazer. Tem boas relações com o Sporting, tem uma parceria com o Sporting, não acredito que irá fazer isso. Agora, vamos esperar para ver o que é que se enrola. acho, Fala, fala. acho que acho que já tivemos exemplos que estarmos a fiar em boas relações e Claro, no claro, mercado é só assim, nos leva claro, só nos leva a maus exemplos. claro que não estou. Mas o Sporting não se está. Não se tem que fiar em ninguém. Tem Pois, que exatamente. garantir que recebe. Se caso haja a recompra, recebe o que tem direito. Isto pronto, já ninguém tira o Sporting aqueles milhões. Caso acione a opção de compra. Agora, o que não podemos é acusar essa direção de má gestão porque meteu uma opção de Não, recompra a não, não, 17 não, de milhões. todo. Porque Não, quer não, dizer, de eu não todo. metia 17 milhões de opção de recompra, provavelmente, Claro. porque eu não dava nada pelo Pedro Porro. Eu lembro-me que critiquei, achei que o Pedro Porro era mais um Fernando. Veio de empréstimo, vinha lesionado. Pá, Aí não há, não há nada a obviamente, dizer. não há qualquer tipo de. Sim, sim, Era um claro, como é jogador que óbvio. veio lesionado de empréstimo. Ninguém dá nada. Eu nunca dou nada pelo empréstimo, mas muito mais um jogador que veio lesionado. Mas pronto, já é isso. Eu esqueci-me de falar uma coisa sobre o jogo ainda. Aqui discutirmos aqui uma coisa interessante, uns dados estatísticos. Voltando agora aqui um bocadinho. Não é bem sobre o jogo, voltando atrás ainda sobre o Sporting no campeonato. O Sporting que registra o mesmo número de pontos à 11ª jornada em relação à época anterior. Com a melhor defesa, melhor registro de defesa, se não me engano, 4 golos sofridos, se não estou em erro. Mas ao mesmo tempo tem o pior ataque em comparação com a pior época, que foi 12-13, que ficou em 7º lugar, apenas 17 golos marcados. Aqui, antes de deixar a tua opinião sobre isso, é preciso realçar algumas coisas, que é os confrontos que o Sporting teve essa época. Por exemplo, o Sporting teve já vários jogos difíceis, não teve propriamente adversários fundo da tabela. Praticamente o Sporting já defrontou quase todos do topo da tabela, o que Uhum. faz com que esses números sejam os números de gols marcados sejam mais pequenos, mais curtos, e temos que, esses números eu acho que só se pode olhar esses números no final, de quando já tiverem jogado mesmo todos contra todos. Depois aí é que podemos olhar, porque para já é muito curto, eu acho. Estar aqui a dizer, o Sporting tem o pior ataque desde 12-13, não sei, acho que é um bocado curto, porque acho que vai um bocado pelos adversários que o Sporting já enfrentou, e também porque o Sporting, lá está, como eu estava a dizer, tem a melhor defesa e muitas vezes ganha por 1-0 e gera esse resultado. Não sei qual é a tua opinião sobre isso, muito rapidamente, dás a tua opinião sobre Sim, isso. eu acho que é. Vamos lá ver se eu me consigo explicar bem. Eu acho que é mais positivo termos tão poucos golos sofridos do que é negativo termos tão poucos marcados. Percebes? Sim, E até porque lá está, o termos poucos golos marcados, nós temos vindo a falar disso, que é a falta de eficácia até agora que o Sporting tem mostrado. Ou seja, nós estamos a criar mais do que o ano passado, mas a concretizar menos. E é uma coisa que de um dia para o outro pode mudar, porque lá está, como tivemos o jogo do Besiktas, sabemos que é uma equipa que é capaz sim, mas aqui estamos de. só a falar do campeonato, só Sim, campeonato. sim, sim, eu percebo isso, eu percebo isso. É uma equipa que já mostrou Sim, se que irmos tudo, consegue temos marcar vários 34 golos. golos marcados, se formos ao geral, que já é um número Porque, bom. porque, porque nós podemos dizer que o Besiktas não é o mesmo Besiktas de há uns anos, mas é uma equipa melhor, com todo o respeito, do que o Passos Ferreira. Digo eu, por exemplo. Não é, desculpa, não é. Não, achas que não? Não é. Passo de Ferreira, nesse momento, equipas da Liga Portuguesa até meio da tabela, aliás, até algumas que estão no fundo da tabela apresentam mais dificuldades que o Famalicão está em 14º, é muito mais difícil do que o Besiktas nesse momento. Nem falo pelo individual, mas se calhar também pelo individual, mas sobretudo pelo coletivo. O Passo de Ferreira é Ok, muito mais difícil de aceito, bater. Isso é a minha aceito, opinião. aceito. Mas sim, acho que
vai ser. Eu acho que vamos chegar ao fim da época, e os números. Serão mais ou menos normais. Sim, eu não espero ter mais golos marcados do que Benfica e Porto. Sim, Não, isso não é acredito, completamente normal. porque não faz parte da dinâmica da equipa. Acredito que vamos ter muitos menos sofridos. Até me surpreendeu no ano passado os golos marcados do Sporting. Acabou por depois, também é verdade, depois teve, lá está, depois teve umas goleadas Exato. que acabou por equilibrar. Porque a verdade é que o Sporting, até quase ao fim, até quase ao jogo do título, o Sporting estava muito atrás do Benfica e Porto. Depois que acabou Sim, por. e acredito que este ano vai pelo mesmo caminho Sim, e lá está. O importante são os pontos, não são os mas é o golos. que eu estou a Claro que dizer. Acho ajuda. que essas contas só podem ser feitas ao final, porque agora, sobretudo, está inflacionado por uma razão, que é o Sporting. Eu acho que foi dos três grandes o que teve encontros mais difíceis. O Sporting já jogou contra o Famalicão. O Famalicão acho que não, para o campeonato não. Mas jogou contra o Vitória, jogou contra o Passos, jogou contra o Braga, Estoril, Estoril, Braga, Porto. Porto. Ou seja, são tudo adversários que tu não vais marcar 3, 4 golos. Vais marcar se calhar um e ganhar a rasca. Ganhar a rasca entre aspas, mas ok. Não são adversários fáceis. E por isso é normal, esse para já é normal. Agora, por exemplo, há clubes, nomeadamente o Benfica, que tiveram um início do campeonato que não é segredo para ninguém, foi muito fácil. Adversários muito mais. Eu percebo o que tu estás a dizer. Eu acho que não tem tanto a ver com a posição da equipa em si. Eu agora estava aqui a olhar para a tabela e vejo uma coisa curiosa que é o Sporting ainda não jogou contra nenhuma das equipas que tem pior defesa. Sim, O que também também, é. por exemplo, eu estou aqui a ver a pior defesa Santa Clara, o Sporting ainda não jogou. A Sim, seguir Tondela é a próxima jornada. Boa Vista, o sim, sim. Moreirense já Eu jogou. até me atrevo a dizer que a única equipa mais forte que o Sporting não enfrentou é o Benfica ainda. De resto. Sim, Mas não quer dizer que o Sporting não possa perder pontos com o Santa Clara. Atenção. Claro, não é isso que está em causa, Não como é é, óbvio. quando eu digo a equipa mais forte é na teoria. Mas pronto, basicamente é isso. Avançarmos aqui para a seleção, que é o próximo tema aqui do podcast. Falarmos um bocado da seleção, sobre as convocatórias e mais alguns assuntos sobre a seleção. Primeiramente, nas convocatórias tivemos então Mateus Nunes, Palhinha em Portugal e Gonçalo Inácio no Sub-21. Vamos já discorrer um bocadinho sobre isso. Falar sobre a paragem de seleções, eu não vou falar muito mais, eu já falei noutros podcasts, já dei a minha opinião sobre essas paragens de seleções, que são completamente ridículas. Já falei um bocado sobre isso, não vou estar aqui a repetir o que disse sobre isso, porque pronto, já toda a gente sabe, essas pausas da FIFA não têm nexo nenhum, o campeonato começa, para, agora paramos para 2 jogos no fim de semana, um jogo ao início da semana, depois voltamos, ainda nessa mesma semana já há jogos. Pá, não faz sentido nenhum, mas enfim, já toda a gente já falou sobre isso, não vale a pena estar sempre a repetir o mesmo. Quanto às convocatórias, Mateus Nunes, Palhinha, completamente justo, acho que não há nada a dizer, e temos o jovem Gonçalo Inácio, que é um jogador que tem estado muito bem, muito promissor, que na minha opinião tinha lugar de caras, pelo menos digo nos convocados para a seleção nacional, e é chamado para a seleção de sub-21. Na seleção principal parece que não quer, Fernando Santos parece que não quer apostar numa renovação, prefere levar Danilo emendado a central e 2 jogadores que estão em final de carreira do que levar um jovem. E Gonçalo Inácio é convocado para o sub-21, um jogador que é titular no Sporting e joga Champions e é campeão nacional. Vai para o sub-21, que para mim sub-21, até onde eu sei, é formação. Eu não sei se as pessoas estão por dentro disso, mas até ao principal, tudo que é escalões inferiores é formação. E eu não sei o que é que o Gonçalo Inácio vai fazer ao sub-21. Se ele ainda está em formação, eu acho que ele já fez a sua formação. Ele não tem nada para ir fazer ao sub-21. Para mim é uma ofensa o Gonçalo Inácio ir ao sub-21, porque acho mesmo que ele nem devia ir. Eu sei que ele não vai recusar, porque isso seria pronto, é sempre uma honra ser chamado para representar o país mesmo em escalões inferiores. E eu acho que mesmo o Sub-21 é uma estreia para ele, não é? Sim, acho que é uma estreia para ele, embora ele Ainda, fosse ainda chamado é mais primeira grave depois como é que teve este uma jogador lesão, passou infelizmente. completamente despercebido até agora,
que nem sequer para o Sub-21 contava. Sim, sim, sim. O Eduardo Quaresma foi chamado nas últimas, ele tinha sido chamado para a principal, teve uma lesão, infelizmente, acabou por ficar de fora. O que é estranho, ele foi chamado para a principal, teve uma lesão, agora não é chamado. E é como eu digo, até onde eu sei, mas se calhar lá na federação eles pensam diferente. Pelo aquilo que o Rui Jorge, eu acho que o Rui Jorge acha que o Sub-21 é para ganhar títulos, por isso é que leva sempre os mesmos, embora nunca ganhou nada e teve em 2 finais onde era favorito. A verdade é, aliás, ganhou, mas não ganhou com essa geração, com as últimas gerações. O Gonçalo Inácio, não sendo chamado para a principal, como eu digo, na minha opinião, ele não vai fazer nada para umas... Era como pegar no Gonçalo Inácio agora e dizer, bem, Gonçalo Inácio, eu sei que tu já és campeão nacional, já és titular, já jogas Champions, pá, mas vais ali para a equipa B aprender qualquer coisa lá com os miúdos. Pá, não faz sentido nenhum o Gonçalo Inácio ser chamado para 21, parece-me até ofensivo, na minha opinião é ofensivo. Aqui, é como eu digo, essa formação, a federação, pá, é sempre a mesma coisa, é um carrossel autêntico, são sempre os mesmos convocados. Parece que pá, há clubes que é difícil entrar, não é segredo para ninguém, como clubes como o Braga, por exemplo, onde tem jogadores muitas vezes muito bons que podiam ser chamados, nomeadamente o Horta, dificilmente são chamados, depois jogam noutros clubes, são logo chamados. Pois, aí era o que eu ia acrescentar, mas tu antecipaste, que é fala-se sempre do Ricardo Horta e do André Horta, mas o que é facto é que eu percebo, porque são de facto grandes jogadores, mas tu depois olhas para as convocatórias onde eles não vêm e tu pensas, mas quem é que eu tirava Sim. daqui Não, para pôr o Ricardo? eu de facto, eu não estou a dizer mas, que... mas o Não, eu sei. tu disseste a seguir Eu é aqui verdade, estou só a dar o um que tu disseste a seguir é exemplo, estou verdade. só a dizer porque é facto que tu, quanto mais abaixo jogas, mais difícil Sim, é tu chegares lá. O que não Era o que devia... eu ia finalizar com isso, que é a parte grave é aquilo que tu depois disseste, que é o jogador joga no clube A, não é convocado, o que até pode fazer sentido, mas Claro. assim que se muda para o clube B, já vai. E não é só O jogador é o é mesmo. o empresário. É o que eu O jogador estava a dizer. Isso aqui parece que há certos empresários que lá está, que vão metendo moedinha no carrossel e aquilo vai andando. E mantém-se tudo o mesmo. E a federação, pá, não quer saber e isso vai sendo mantido. A seleção está a caminhar, pá, está num caminho muito bonito, que é a não renovação de uma equipa que está a ficar envelhecida. Essa geração está a ficar envelhecida e é preciso olhar para o futuro. E nós temos jogadores jovens, por exemplo, Rafael Leão. Rafael Leão, que é um jogador que é... Como é que um jogador que é titular praticamente no Milan, só há pouco tempo é que foi para a seleção principal? Coisas que me custam compreender. Sinceramente. Certo. Não consigo perceber, não consigo. Depois podem dizer, mas tem melhores opções na sua posição. Pá, mas o Sporting vai... desculpa, o Sporting não. Mas a seleção vai conter 3 trincos para quê? Certo. Eu não consigo perceber algumas coisas do Fernando Santos, sinceramente. Pá, ele é como eu digo, o Gonçalo Inácio não vai fazer nada para a seleção de Sub-21, não vai. Porque, volto a dizer, Sub-21 para mim, é formação. E ele não vai fazer, ele não tem nada a aprender lá, não vai aprender nada com o Rui Jorge, ele já não está em período de formação, ele já é sénior, ele já joga na equipa principal, ele já é campeão nacional, ele não vai aprender nada para lá. Mas não sei, sinceramente, o que é que... Há dois jogadores na convocatória que, com todo o respeito pela carreira e mesmo pelos jogadores em si, que não fazem qualquer sentido estar, que é o José Fonte, para mim, o José Fonte e o João Moutinho, porque não, embora se calhar o João Moutinho se justifique por não haver nenhuma alternativa viável para já, eu também não sei se será inteiramente verdade, mas vamos assumir que sim. Agora, o José Fonte ao dia de hoje é melhor central que o Gonçalo Inácio. Acima de Tenho tudo, enormes o José dúvidas, Fonte só é melhor central que o Inácio na experiência, mas isso não há hipótese. Tem 37 Isso anos. não é, mas então um jogador nunca tinha. Se o jogador não é chamado porque não é experiente, Claro, mas nunca é o vai que eu ter estou a experiência dizer, para ser chamado, não é? não estou só a tentar, E? estou só a tentar perceber a cabeça do Fernando Santos, porque eu tento... Ele é experiente. Ele é mais experiente, sem dúvida. Não vai jogar. O Fernando não Santos vai jogar, levou o ele. Luís Neto, levou os Luís Neto quando se lesionou o Pepe, tinha o Gonçalo Inácio. Tu pensas assim, tenho uma Certo. lesão de um jogador experiente, posso meter um jovem para renovar, para olhar para o futuro? Não, vou levar Luís Neto Não. que vai lá uma vez, nunca mais lá vai.
Aqui, e obviamente esperemos que não aconteça, como é óbvio, mas o Fernando Santos levou 3 centrais, mais o Danilo como adaptado, como tu bem disseste. Os titulares, obviamente, vão ser o Pepe e o Ruben Dias. Portanto, ponto 1. O José Fonte é muito experiente, sem dúvida alguma. É um central, mas foi um excelente central, sem dúvida alguma, um central de seleção. Nada a apontar. Ele tem experiência, mas não vai ser titular, não vai jogar. Portanto, a experiência aqui Claro, torna-se um pouco irrelevante. Mais a mais, e isto era o que eu estava a dizer, que espero que não aconteça. Imaginemos que ou o Pep ou o Ruben Dias se lesiona. Esperemos que não. O titular vai ser o Danilo, tenho quase a certeza absoluta, não vai ser o José Fonte. pois, Portanto, nós estamos a chamar um jogador para quarta opção, um jogador que já tem 37, 38 anos, talvez, 37. que não vai jogar quase de certeza absoluta, quando podíamos estar, e eu percebo a justificação do núcleo duro, de manter aqui um grupo de 26, 28 jogadores no máximo, que são o núcleo duro, a coluna da equipa, eu percebo isso. Então, que melhor altura havia, se não agora que temos o apuramento muito bem encaminhado, de pôr um jogador? E aqui eu acho que as pessoas que se queixam da ausência do Gonçalo Inácio, acho que ninguém se está a queixar no sentido de o Gonçalo Inácio tinha que ser convocado e ser titular. Não. Não, nem é Agora, essa a acho, questão. Ele tem que ser acho titular que. para começar a integrar para o futuro. E eu nem sei se ele será o Exatamente, futuro. exatamente, Mas ele exatamente, agora é o futuro. Nós não sabemos o dia da amanhã. Amanhã o Gonçalo exatamente. Inácio. Quantos jogadores não apareceram, são o futuro e de repente desaparecem? Eu espero que não. Mas Gonçalo Inácio agora é o futuro. Amanhã pode não ser, mas agora é. Eu pergunto muito, muito facilmente. Nós achamos, ou está nos planos de Fernando Santos, ou até do José Fonte, o José Fonte vai ser convocado para o Mundial do ano que vem. Pois, é que ele já Ele, vai ter está, ele 38 estará a anos. jogar, ele estará a jogar no Mundial do ano que vem. A ser convocado. Aliás, até te digo mais. Vai ter 39, porque ele faz 39 em dezembro. Pois, eu nem sei sequer se ele não acaba a carreira no fim desta época e, sendo esse o caso, para o ano já não Pois, joga o que torna isso no ainda mais. Mundial, portanto não O que faz torna, o que sentido. torna essa convocatória ainda mais descabida. Certo, Porque, exatamente, e depois eu exatamente. vejo pessoas que dizem assim: oh, deixa lá, o Gonçalo Inácio não vai, não se lesiona. Em primeiro Eu, lugar, vale, isso é sempre, não faz sentido nenhum. Ele pode se lesionar em casa, eu a já há uns levantar-se anos da esta cama. parte, já há uns anos esta parte que tenho esta opinião, e claro que existem sempre casos excepcionais de um jogador pode ter uma lesão muito grave que o obrigue ou a terminar a carreira ou a deixar de ser o jogador que era, como é óbvio, isto pode acontecer, mas eu já há uns anos esta parte que eu sou da opinião de que quando começa a fase de qualificação de um Mundial, eu só devo convocar jogadores que eu acho, ou eu como selecionador falo com os jogadores, que eu saiba que estarão ativos, que não vão deixar de jogar, antes de eu chegar à competição final. Não faz sentido eu estar a convocar um jogador que muito provavelmente, quando chegarmos à fase final do Mundial, esse jogador já não joga. Não é? Para mim não Exato, faz exato. sentido. Para mim E não faz sentido. só para terminar, eu já falei aqui no podcast, para quem ouviu, sabe, o Sporting ainda assim nos últimos anos é o clube que mais jogadores cedeu à seleção, de 7. Cedeu 7 jogadores, mais que o Wolverhampton. Não foi em simultâneo, mas que cedeu durante um espaço de tempo. Ahm, o que também é muito positivo. Sendo que Gonçalo Inácio eu acho que conta, ou não conta, porque ele não chegou sequer a integrar. Ele foi, pois. Ou seja, se o Gonçalo Inácio foi convocado. Ah, não, estava aqui, conta. Desculpa. Gonçalo Inácio, embora não chegou só. Ele foi, mas depois foi convocado, mas foi logo. Pois essa questão também é pertinente, que é se ele foi convocado antes, Sim, ele foi o que teve a eu jogar disse. mal para não voltar a ser convocado. Pois, é Sim, o que eu mas estava a se dizer. já Mas, foi, mas porque é que pronto, não só para voltou a ser? terminar aqui muito rapidamente o que eu ia dizer há bocado sobre isso. Sobre aqui uma coisa que era, às vezes as pessoas falam disso como se, pá, se fica em casa, fica bem, fica a descansar para o Sporting. Fingindo que ele não. Pronto, ele vai para o Sub-21, por isso já não é o caso. Mas caso ele não fosse, as pessoas não estão aqui a perceber uma coisa que é isso aqui a nível
também de motivação mexe muito com o jogador primeiro, e depois é a experiência que ele vai adquirir. Ele vai estar a treinar à beira de Ruben Dias e Pepe. Claro que vai, Mas ele vai evoluir. corrijo-me, ele foi convocado na altura em que se lesionou, certo? Ou seja, Ele foi convocado, lesionou-se, não, por isso ele é que foi não foi. convocado, ele estava com uma lesão. Lá na federação viram que ele não estava apto. Sim, mas foi naquela altura em que ele também não jogou pelo Sporting, certo? Sim, Ou sim, seja, sim. ele foi chamado, ele foi convocado, lesionou-se antes dos jogos, portanto saiu, Não, né? ele estava a jogar, depois foi lá e pá, tinha qualquer problema. Não, agora não, já não me lembro bem. Foi ele e Pedro Mas foi Gonçalves. depois da lesão dele. Sim. Porque ele, lá está, ele voltou quando foi o jogo com o Belenenses. E desde aí não voltou a haver seleção. Sim, Portanto, ele sim, foi não. convocado quando esteve aleijado. Portanto, o que é que mudou? Ele teve a jogar mal desde que voltou. Então antes era convocado e agora já não é? Não é isso Alguma que eu estou a coisa dizer. mudou? Isso É isso que eu fica, não percebo. deixa isso no ar, assim, é uma questão que fica para a Federação perceber o que é que quer para o futuro. Ah, provavelmente a Federação quer para o futuro a José Fonte com 40 anos. Deve ser essa a visão de Fernando Santos, eu não sei, sinceramente. E é isso. E é a ver os próximos episódios dessa seleção que, sinceramente, já nem sequer me dá muito gosto de ver, e não tem a ver com as convocatórias nem nada disso, é mesmo pelo seu futebol, acima de tudo, que tem sido muito pobre. Agora, quando o José Fonte se reformar, aqui a revolução vai ser convocar o Ricardo Carvalho. Vai ser a revolução na equipa. Sim, claramente. Vamos avançar para o próximo tema, o grande tema do podcast, que é falar um bocado de Sub-19, a Youth League e Sporting B. No caso, vamos falar rápido, até porque o podcast já vai longo. Rapidamente, primeiro, Sporting B. O que é que eu tenho a dizer sobre o Sporting B? Sporting B que tem andado aí com alguns percalços e muita gente já um pouco preocupada. O que eu tenho a dizer sobre o Sporting B é... Sportingistas, tenham calma, porque o Sporting B é uma equipa de sub-23 a jogar numa Liga 3 contra jogadores experientes. As pessoas não têm noção que essa equipa de equipa B é uma espécie de sub-23B. É muito jovem mesmo. O Sporting não tem basicamente a equipa B que tem o Porto e o Benfica, que estão na Liga 2. O Sporting tem uma equipa B que é só miúdos. Normal que esteja meio... não sei bem a posição, até vou aqui ver, mas está com várias derrotas. É assim, primeiro, salvo erro. É perfeitamente normal. Desculpa, oitavo. Eu acho que vai-se apurar para a segunda fase de subida, não vai conseguir a subida e é natural que não consiga. Tem muitos jovens, esse é o primeiro ponto que eu queria falar, ou seja, o sub-20, a equipa B, desculpa, a equipa B é muito jovem, é uma equipa só com miúdos, muitos a 9 anos, poucos têm 20, aliás. É tudo uma equipa muito jovem que está a jogar contra jogadores experientes. Avançando para a equipa de sub-19, é uma equipa que estou bastante contente porque está na Youth League e tem feito bons registros, tirando o último jogo, que foi um jogo muito, muito mau, mas correu mal a equipa realmente contra o Besiktas. Acabaram por perder por 2-0, se não estou em erro, ou 3-0, já não me lembro bem. Foi um jogo, depois ainda marcaram, acho que foi 2-1. Mas é uma equipa que tem tido bons registros, principalmente por dois pontos, que está num grupo difícil, com a Ajax, Dortmund e Besiktas como a equipa principal. E é preciso notar uma coisa, que é Ajax é a formação que toda a gente sabe, não há nada a dizer. Dortmund também tem uma grande formação, não é segredo para ninguém. E o Besiktas, embora não seja reconhecido como uma grande formação, e não é, mas na Turquia é uma equipa, é uma das grandes equipas da Turquia, então seca tudo à volta, ou seja, praticamente conseguem ir buscar todos aqueles grandes talentos da Turquia, vão para o Besiktas. Eles conseguem ir buscar. Tem o Galatasaray, também é uma clube grande, mas o Besiktas é dos maiores clubes da Turquia, consegue ir a resgatar quase todos os potenciais jogadores. Ou seja, aqui estão 3 equipas das grandes potências de formação de cada desses países, da Holanda, da Alemanha e da Turquia. E o Sporting bateu-se muito bem com o Dortmund, com o Ajax, que me surpreendeu muito pela positiva, e depois também com o Besiktas. Depois que o Besiktas acabou por perder, ou seja, se não me engano tem uma vitória e 2 empates. Eu agora não estou aqui a ver, por isso não sei,
Mas acho que ganhou a primeira vez ao Besiktas. Espero não estar encantado. Ganhou fora. Depois empatou com o Dortmund, que é muito positivo, com o Ajax lá, até acho eu. Ou foi com o Dortmund lá, pá, já não me lembro muito bem, os jogos já foi há um tempo. Mas o que eu quero dizer com isso, acho que essa equipa tem ali jogadores com muito potencial, tem estado bem, acho que tem estado ótimos registros. É difícil conseguirem passar a próxima fase, acredito que podem conseguir, mas acima de tudo sublinhar isso. Estão ali com 3 equipas muito difíceis e acho que essa equipa sub-23, alguns muito novos mesmo, 17 anos, 16, e é isso, têm feito bons jogos. Basicamente sublinhar isto sobre os sub-20, sobre Sporting B e sub-19 na Youth League, era só isso que eu queria dizer, não sei se queres acrescentar qualquer coisa. Sim, eu concordo no aspecto em que é tanto a B como a equipa de sub-19 são equipas em que o principal objetivo é a formação do jogador em si e também a habituação aos treinos, à tática, às dinâmicas da equipa principal e também nesta fase de transição muito importante entre júnior e sénior. Claro que é sempre melhor ganhar do que perder, como é óbvio, o objetivo tem que ser sempre ganhar, mas ao fim do dia aqui o importante é o formar o jogador e a equipa Claro. B está, E diz está a isso. sofrer muito com isso porque está a jogar contra séniores, como, Sim, como com disseste, jogadores e experientes. E nestes, acima de tudo, é, eu acho que os adeptos às num vezes campeonato esquecem-se de muito uma físico. coisa que é tudo que não seja equipa principal, voltando como eu falei há bocado de sub-21, tudo que não é principal é formação. Tudo é Sim, formação. B é formação, sub-19 é formação. Não é para ganhar, é importante, é bom, mas não é para ganhar, é para formar. O exatamente. sub-21 da seleção é formação. E aqui há uma vertente interessante que a equipa B sofre ainda mais com isto, que é o campeonato da Liga 3, como é um campeonato já de um nível mais baixo, por assim dizer, é um campeonato que é muito físico e onde tem jogadores já bastante experientes, que são aqueles jogadores das divisões secundárias que são quase armários, não é? Muito fortes fisicamente, e quando postos ao lado de miúdos, que não deixam de ser miúdos, com 17, 18, 19 anos, o físico vai contar muito, como se diz muitas vezes, e é muito comum haver aquele jogador do sub-15, sub-16 que parte tudo, marca 4 golos por jogo e depois quando chega ao nível sénior desaparece. Porquê? Porque a vantagem que ele tinha era um jogador que se desenvolveu fisicamente mais depressa que os outros miúdos, se calhar está a jogar com miúdos que pesam menos 10 quilos e têm menos 20 centímetros que ele, portanto é mais fácil para o jogador se destacar. Depois acaba por não evoluir tão, tão bem na vertente técnica porque não sente necessidade disso, porque ganha pelo físico. E aqui estamos a ter a outra face da moeda, que é nós se calhar estamos, e bem, a dar mais ênfase ao desenvolvimento técnico, ao entrosamento com a equipa, às transições, às, aos essenciais do jogo, aos fundamentais do jogo, e outras equipas estão, e bem, com séniores, a jogar para ganhar. O único objetivo é ganhar. E aqui, embora as equipas de formação ganhar seja sempre um objetivo, não é o objetivo. É o objetivo secundário. O Exato. principal é formar os jogadores. Uh, Vamos avançar aqui para falar de mais uma coisa rápido sobre uma lesão de um jogador, o Tiago Mamed, o Tiago Ferreira, que o jogador que tem 19 anos, muito potencial, que chegou a jogar com a equipa principal, Foi o que fez a pré-época, não foi? fez a pré-época, exatamente, também estava a jogar na Youth League, embora só tenha feito 27 minutos. Muita gente se questionou também onde é que ele andava, porque não estava a jogar, e entretanto teve uma lesão grave. Uma lesão grave no joelho, já foi operado e vai ficar ausente o resto da época. Uma lesão bastante grave, uma notícia sempre muito má, tanto para o jogador, não é mau para o Sporting, mas acima de tudo para o atleta. Um jogador com 19 anos, uma lesão dessas pode condenar a carreira, espero que não, espero que ele apareça em força, mas é uma notícia muito má, até porque era um jogador que o Ruben Amorim via muito potencial, andava a treinar com a equipa principal e de repente uma lesão no joelho ter de ser operado, vai ficar pelo menos um ano sem jogar, é uma notícia triste.
Esperemos que volte rápido, mas é sempre uma má notícia porque era um jogador que realmente apenas 19 anos que tinha muito potencial, o filho de José Mamed, Uhum. um, também uma É uma má figura do notícia, é uma má futebol. notícia. Sim, Uh, esperamos que recupere e que venha mais forte ah, na próxima época. sim, embora não sei, não quero estar a ser negativo, mas não acredito que Sim, é muito complicado, é é muito muito complicado. complicado. Não acredito que vá aparecer já na próxima época, porque essas lesões acima de tudo é recuperação e depois voltar ao nível, recuperar ao nível Exatamente. físico, é muito, muito É. difícil. Mas acredito que o jogador tem. Eu gostei muito do que vi na pré-época, sinceramente, e fiquei um bocado triste com essa notícia. Fiquei bastante triste, sobretudo pelo jogador, não é? Mais pelo Claro, jogador, claro. porque sei que deve ser difícil essas lesões. Avançar aqui para mais um assunto rápido, que é sobre o scouting do Sporting, que fez aqui uma renovação. Já foi no ano passado, mas eu decidi trazer esse tema agora, falar desse assunto agora, porque não vi ninguém a falar, que é sobre Flávio Costa. Flávio Costa, que foi coordenador do scouting do Benfica durante muitos anos, esteve no Benfica desde de 2009 a 2018, sendo que ele começou como treinador estagiário e depois passou logo para scout. Muitos anos de Benfica, depois teve 2 anos no Estoril, meio ano no Famalicão e depois entrou no ano passado, também meio da época do ano passado, em abril, acho eu, nem é bem a meio, um, no scouting do Sporting. E a mim parece-me uma ótima notícia. Esse Flávio Costa, eu não sei bem em que é que ele já tem dedo, na Sporting ou não, mas a verdade é que nós olhamos para esse Flávio Costa, é um jovem, 36 anos, pelo que eu estive a ler, ele está a trabalhar diretamente com o Ruben Amorim, e depois olhamos e vemos, embora ele seja muito novo, ele tem um currículo, um ótimo currículo, quer dizer, muitos anos de Benfica, que tem um ótimo scouting, sempre teve também, é um clube grande. De Estoril, que tem um scouting muito bom, nós vemos o que é que os jogadores que o Estoril resgata, por exemplo, Mateus Nunes, e o Famalicão também vai encontrar de repente jogadores muito bons. Eu disse que ele teve meio ano no Famalicão, não, ele teve um ano no Estoril, depois teve um ano e meio no Famalicão. Um, e agora, pronto, basicamente acho que é um upgrade muito, muito, muito bom para o Sporting, porque esses diretores de scouting, coordenador de scouting, acho que é muito importante hoje em dia para essas contratações. E eu não sei se ele já poderá ter dedo, por exemplo, em Gonçalo Esteves, Marco Cruz, etc. Mas a verdade é que me parece que é um upgrade aqui ao scouting do Sporting. Não sei se seja uma coisa a desenrolar falar sobre isso. Sim, hoje em dia, tal como disseste, é das posições mais importantes para um clube e para mais um clube ah, dentro daquilo que é o futebol português, que se quer um futebol mais a olhar mais na formação e na venda desses jogadores por valores mais altos. Portanto, sim, é uma excelente notícia para o Sporting. Ok, Que, claro que é um trabalho que só vai colher frutos depois passado 5 6 anos, não é? Mas para sim, já são notícias excelentes. sim, claro, claro. Um, Falar aqui, então, para terminar, estamos já na reta final do podcast. Vou-te deixar a ti falar um bocado sobre o Sporting Futsal. Vai receber a Champions, não é? O José Alva lá, não, desculpa, no João João Rocha. Rocha. E cerca de 3 minutinhos, o que é que tens a dizer sobre isso? Sim, saiu na passada semana a notícia que a ronda de elite, uh, que é composta por 4 grupos de 4 equipas, cada grupo se desenrola num pavilhão que pertence a uma das equipas do grupo. E, e o Sporting teve a sorte ou o mérito de mais uma vez ser um dos realizadores da Elite Round. Portanto, entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro, o João Rocha vai acolher os 3 jogos do Sporting e todos os jogos do grupo B. Nesse grupo, o Sporting vai defrontar os croatas do Olmissum, os neerlandeses do Ovo Kubo e os russos do Sinara Ekaterimburgo. O Sporting é mais do que favorito no grupo, a vencer os 3 jogos, ainda para mais jogando em casa com o apoio do público.
sendo que não estamos obrigados, mas convém a vencer os 3 jogos, porque neste grupo de 3, de 4 equipas, passa apenas a primeira classificada para, para a Final Four. Aqui dar uma nota nos outros grupos. Temos no grupo A, se calhar vou só mencionar os favoritos. No grupo A temos o Kairat Almaty do Cazaquistão e o ACCS de França, que o Sporting defrontou na ronda anterior. Aqui o Kairat, um velho conhecido do Sporting e que é outro dos candidatos ao título da Champions League de futsal. No grupo B, que é o grupo do Sporting, já falei. Grupo C tem o outro grande favorito a par do Kairat e do Sporting, que é o Barcelona. E tem também o Dobovec, que o Sporting também defrontou na ronda passada, da Eslovénia. O Interobal Pilsen da República Checa e outra equipa belga, o Alegoic, que também já defrontou o Sporting o ano passado, salvo erro. E finalmente no grupo D, que também se vai disputar em Lisboa, no Pavilhão da Luz, o Benfica, que é o candidato principal a passar o grupo, vai defrontar o Uragan da Ucrânia, o Levante de Espanha e o Aladaz da Hungria. Portanto, diria que tudo se perspectiva para que na Final Four tenhamos 2 equipas portuguesas, o que é um sinal extremamente positivo para o nosso futsal. Não sei se queres, Ok. se queres adiantar Não. alguma coisa. Não, Dar- não tenho mais nada a acrescentar Não, não. sobre isso que disseste. Acho que disseste tudo. De facto, não tenho. Deixa-me então só realçar, desculpa, deixa-me só realçar a jornada deste fim de semana do Nacional de Futsal. O Sporting foi a Ponte Soura e derrotou o Elétrico por 4-1, num terreno complicado onde o Benfica já tinha perdido os 3 pontos esta época. O Sporting entrou e marcou logo de início por João Matos aos 4 minutos, depois houve ali 4 minutos eletrizantes, onde em 4 minutos marcaram 4 golos. O Elétrico chegou ao empate aos 24, mas depois Merlin aos 25 com um grande golo e depois Valtinho aos 27 e aos 28 fizeram o resultado final. Portanto, o Sporting voltou às vitórias depois de ter, de forma surpreendente para quem não viu o jogo, depois de ter perdido no Fundão por 4-2, volta assim às vitórias. Segue na perseguição ao Fundão, que voltou a ganhar. O Fundão neste momento, a semana passada já era, mas continua 100% vitorioso, 6 vitórias em 6 jogos. Foi ganhar recebeu e venceu o Módicos por 3-2 e segue em primeiro lugar. Então o Sporting segue em segundo com os mesmos pontos do Benfica, com 15 a 3 do Fundão. Portanto, Ok. foi um fim de semana normal. O Sporting e o Benfica ganharam, o Fundão também, portanto segue tudo dentro da normalidade possível. Exato. Então, para terminar, vamos só aqui falar do novo segmento no blog, que está a cargo aqui do Ângelo, o Radar LDS. Ângelo, quer explicar um bocado o que é o Radar? Sim, o Radar é uma rubrica que vamos lançar, que lançámos já no blog e que queremos trazer também para o podcast. É um segmento onde vamos acompanhar um conjunto de jogadores que passaram pelo Sporting nos últimos anos. A nossa ideia é todas as semanas seguirmos um jogo onde um ou mais desses jogadores estejam presentes. Na primeira semana, para quem segue o blog, fizemos a análise do Atalanta Manchester United para a Liga dos Campeões, onde tivemos a oportunidade de acompanhar 3 desses jogadores, o Merih Demiral da parte da Atalanta e Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo da parte do United. Para esta semana, fazendo já aqui um pequeno teaser para o que vão poder encontrar no blog nos próximos dias, acompanhámos um jogo bastante interessante da Liga Espanhola, o derby sevilhano, entre o Betis de Sevilha e o Sevilha, onde pudemos ver as exibições de William Carvalho para o lado do Betis e de Marcos Acunha no lado do Sevilha. Muito basicamente o Radar LDS é isto, e é mais para também os nossos ouvintes e os nossos leitores poderem lembrar-se um pouco dos jogadores
que passaram há uns anos pelo Sporting e matar algumas saudades desses jogadores. E claro que a lista de jogadores a acompanhar está disponível no nosso blog. E tal como dizemos lá, se houver algum jogador que tenham curiosidade de seguir e de matar saudades, ou até, por exemplo, um treinador, eu lembrei-me também do Abel, se acharem que é pertinente fazermos uma análise a outro tipo a outro jogador ou a algum que esteja lá que não tenha um grande interesse, podem contactar-nos e nós Exato. Eu responderemos. pessoalmente gostei bastante da ideia, acho que está bastante está bom e bem conseguido. E até fiquei bastante interessado para ver de Nuno Mendes. E acho que até podemos discutir depois, fazer um bocado de radar aqui também no podcast, quando tivermos Sim, mais tempo. Nuno Mendes acho que sim, dava claro, uma claro. boa discussão. Pessoalmente vi o último jogo, não sei se viste. Não vi. Ele também só entrou nos minutos finais, por isso também não havia muito para ver. Acho que mantenho o que digo quando ele foi. Acho que a nível de carreira, acho que foi uma má gestão de carreira. Foi uma má gestão de carreira porque o PSG não é propriamente um clube que vá dar tempo a um jovem para errar, espaço a um jovem para errar, não lhe vai dar tempo para crescer. Ele é um jogador que no Sporting era muito importante, no PSG com Mbappé, Neymar e Messi ele é só mais um. E a verdade é que o Pochettino já muitas vezes o tem metido no banco a colocar o Bernat, acho que é assim, Bernat, sim. no lugar dele. E outro dia até eu comecei a pensar, será que o Bernat, se estivesse no Sporting e o Nuno Mendes no Sporting, quem é que o Ruben Amorim metia a jogar? Quem é que jogava? Sim, fiquei até para fazer esse exercício. Eu acho que, não tenho a certeza, mas eu acho que o Ruben Amorim metia o Nuno Mendes. Agora é claro que é fácil porque nós conhecemos o Nuno Mendes, mas já antes, por exemplo, lembrar que o Ruben meteu o Nuno Mendes com o Acunha. Tínhamos o Acunha. Sim, E sim. ver o que é que o Acunha está a jogar. Não é? O Acunha está a jogar muito no Sevilha. Aliás, esse é um bom ponto porque eu ia acrescentar e aqui faz uma ligação boa que é até agora temos tido bastante sorte porque escolhemos o Atalanta Man United para acompanhar o Demiral, o Bruno Fernandes e o Cristiano Ronaldo. Foi um jogo em que o Ronaldo esteve mais uma vez em destaque, marcou os 2 golos dos ingleses e agora escolhemos até mais por interesse, por ser um jogo, por ser um derby, por ser um jogo quente, o Betis contra o Sevilha e o Acunha também marcou destaque, portanto foi bem escolhido, por assim dizer. Exato. Embora acho que o William Carvalho entrou Entrou no só no meio. intervalo, sim. Entrou no intervalo, Entrou ao exatamente. intervalo porque na primeira parte foi um jogador expulso do Betis e ele entrou ali para tentar segurar melhor o meio campo. Mas porque é que ele não foi titular, sabes? Não. Eu acho que ele não é titular indiscutível na equipa. Ele tem sido, está num grande momento de Ah, forma. Neste tá. momento. Não sei porque é que não foi titular, sei que sim, que só entrou ao intervalo Que é por um causa bocado da questão estranho. da expulsão. Mas é isso. Por acaso. Mas é isso. Vamos deixar aqui esses assuntos para discutir no próximo podcast, que haverá mais tempo, não haverá jogos. E vamos falar um bocado sobre isso. Gostava de falar mais sobre Nuno Mendes. Ahm, e basicamente está tudo por hoje. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para terminar. Sim, ia só dar uma indicação para a quem nos ouve para seguir o blog e também para nos seguir nas redes sociais, onde Ui, nós pedi para vamos, seguir nas vamos, redes. Está bem? Está. vamos fazendo uns updates Não. assim mais rápidos e para vos manter a par das últimas notícias do universo do Sporting. Opa, se ouvem, se realmente curtem, querem dar uma força, claro, para seguir é sempre importante. Ahm, Exato. Caso contrário, não precisam de o fazer, mas ok. Ahm, e não está tudo. Obrigado, Ângelo, por ter estado aí mais uma semana. Obrigado, Leões. Até para a semana. É isso, muita força sempre, já sabem, e até ao próximo jogo.